Olá, chegamos à sétima aula do nosso curso Santo Anjo do Senhor, ou melhor, na segunda aula do módulo 2, e nessa aula nós vamos falar sobre Nosso Senhor Jesus Cristo e qual era a sua relação com os santos anjos. Na aula passada, nós falamos sobre as manifestações angélicas no Antigo Testamento, certo? Dando uma atenção muito especial a Nossa Senhora, e aos santos apóstolos. Mas como eu prometi, haveria uma aula para falar apenas sobre Cristo e os anjos. E nessa questão, uma dúvida em especial nasce para todos nós. Jesus, por ser 100% Deus e 100% homem, tinha um anjo da guarda? Certamente você já se perguntou isso. Eu já me perguntei isso. A realidade é que há muitas respostas para essa questão. Há quem defenda que somente por ser homem ele teria sim um anjo da guarda, ainda que fosse Deus, ao passo que outros teólogos afirmam que Cristo tinha sim anjos, mas não anjos guardiões, mas sim anjos que o acompanhavam, não para o guardar ou proteger, mas para consolar em momentos de dificuldade ou para servi-lo. Então eu vou fazer essa aula de uma maneira diferente. Eu vou deixar para o final a questão do anjo da guarda de Jesus, para antes apresentar algumas outras passagens bíblicas onde Cristo se relaciona direta ou indiretamente com alguns anjos. Então vamos começar com o nascimento de Cristo. O Evangelho narra que havia naquela região onde Cristo nasceu alguns pastorinhos, que estavam cuidando do seu rebanho naquela noite de 24 de dezembro, e que apareceu junto deles um anjo do Senhor. Como basicamente em todas as aparições angélicas, angelofanias, como você preferir chamar, a primeira reação dos pastores foi a do temor, mas o anjo acalmou aqueles pastorinhos e disse que naquele dia havia nascido na cidade de Davi o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Você certamente já cantou esse refrão na missa de Natal. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E após esse anúncio, apareceu junto deste anjo uma multidão de outros seres celestiais que louvavam a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, certo? Depois desse episódio de angelofania, de aparição ou de intervenção dos anjos na história de Jesus Cristo, há uma outra história que é tão impactante quanto essa. E com certeza você já ouviu falar do massacre de bebês promovido pelo rei Herodes em Belém. O rei Herodes estava furioso porque ouviu falar do nascimento de um rei. E por conta disso ele ordenou que fossem mortos todos os recém-nascidos homens daquela região. Por isso que antes que esse fato acontecesse, ou pudesse acontecer com Cristo, um anjo apareceu em sonho para José e disse para ele se levantar e tomar Maria e Jesus para fugir para o Egito. Quando toda essa situação passou, o anjo apareceu mais uma vez, e mais uma vez em sonho para José, indicando que ele deveria voltar para Israel, porque o perigo ali naquela região já havia passado. E passado isso, passada essa questão, Jesus então cresce em Nazaré com sua família, etc, tudo que você já conhece. Não tem tantas passagens bíblicas sobre a infância de Jesus, é uma vida basicamente no escondimento, mas, enfim, Jesus inicia a sua vida pública. E antes de iniciar essa vida pública, Jesus vai passar 40 dias no deserto, aqueles 40 dias de jejum, onde ele não comia, onde ele apenas orava. E lá ele foi tentado diretamente por Satanás, o que também nos prova que o demônio existe e age para nos tentar. Afinal, se ele tentou até mesmo Cristo, sabendo que não conseguiria tirar de Cristo alguma questão de pecado, quanto mais nós seremos tentados pelo diabo e seus demônios. Mas veja só, depois da tentação que Cristo sofreu e venceu, anjos apareceram para o servir e o alimentar com alguma coisa, certo? O que também nos prova que Jesus é o Senhor dos anjos. Porque, além de servir a Cristo,
os anjos também o consolaram. Mas em primeiro ponto, eles servem a Cristo. Eles consolaram, né? Um anjo consolou o Senhor lá no Horto das Oliveiras, né? E esse é o ponto que nós vamos conversar para responder a pergunta inicial dessa aula, que é se Jesus tem ou não um anjo da guarda, o que os teólogos, o que os santos falam sobre essa realidade. Bom, e outra passagem do Novo Testamento que envolve os santos anjos e Nosso Senhor Jesus Cristo é a passagem da sua ressurreição. Contam os evangelhos que as santas mulheres, né, que sempre acompanhavam Jesus, foram até o sepulcro para ungir o corpo de Cristo com perfumes, né? Mas chegando lá, elas viram, né, que a pedra que fechava a entrada do sepulcro estava removida do lugar e que o corpo de Jesus já não estava mais lá, né? Então, na verdade, um anjo de Deus tinha descido do céu e tinha removido aquela pedra, justamente para que Madalena e as suas companheiras vissem. Jesus não estava mais no sepulcro. Por quê? Porque ele havia ressuscitado. Então, diz São Lucas no Evangelho, né, que essa enorme pedra, né, foi removida pelo anjo sem nenhum tipo de dificuldade. E por isso ela foi posta ao lado e que sobre ela estava o anjo. E esse anjo, ele aparece na forma de um rapaz, né? E esse rapaz tinha um aspecto muito belo, né? E a natureza, a aparência dele revelava uma natureza superior, né? E também revelava que ele vivia em um mundo bem-aventurado, que é o mundo espiritual. Então diz São Lucas que a face daquele anjo era como de um relâmpago e que as suas vestes eram brancas como a neve. E o anjo ainda interagiu com Maria Madalena e as mulheres, dizendo para que elas não tivessem medo, porque o anjo sabia que elas procuravam Jesus e por conta disso as perguntou, né? Por que estavam procurando entre os mortos aquele que estava vivo, né? Então, ele vai lá e conta a boa nova àquelas mulheres, né? E a boa nova era que Cristo havia ressuscitado. Sendo assim, o anjo ordenou para que elas fossem espalhar essa mensagem da ressurreição aos apóstolos, em especial a Pedro, né? O grande líder da igreja. Então, só nessa passagem, nós vemos diversas funções dos anjos na nossa vida, né? E essas funções cabem a nos informar, né? Informar, na verdade, mensagens divinas que nos dirigem, nos guiam e acabam nos dando instruções necessárias para a nossa salvação. E ainda trazendo alguns relatos a respeito de Jesus Cristo e os anjos, o último ato de Jesus também tem ali a aparição de alguns anjos. Qual foi o último ato, entre aspas, de Jesus nos evangelhos? Foi a sua ascensão. E na sua ascensão também estavam os anjos. Por quê? Porque assim que Jesus sobe aos céus, os apóstolos ficam olhando para o céu, né, procurando Jesus, e os anjos exortam aquelas pessoas. Né? Por que vocês olham assim para o céu? Jesus, que estava aqui com vocês, que acaba de subir para o céu, voltará um dia na mesma forma que vocês o viram subir, mas agora vão fazer o que precisa ser feito. Certo? Então, de maneira muito breve, essas são algumas das aparições dos anjos para Jesus. Né? Há também aparições de demônios. Né? Você bem sabe que Jesus expulsou demônios, aquela passagem da legião, que Jesus expulsa os demônios e os joga nos porcos, né? Que os apóstolos não estavam felizes porque conseguiam exorcizar demônios de outras pessoas em nome de Jesus. Né? Então, tudo isso tem uma ligação direta com Jesus, porque ele é o Senhor dos anjos. Ok? Mas vamos aqui ao que nos interessa. Né? Sendo Jesus o Senhor dos anjos, sendo Jesus uma pessoa divina e, ao mesmo tempo, humana, teria algum sentido existir um anjo que guardasse Jesus ou o iluminasse para que soubesse algo sobrenatural, sendo que ele sabe de tudo? Por isso, nós vamos recorrer ao nosso querido Santo Tomás de Aquino, que sempre joga luz sobre as nossas questões, sobre as nossas dúvidas. Certo? Por isso que eu estou aqui com a Suma Teológica, né, já com alguns pontos bem marcados,
para passar para vocês algumas questões. Por exemplo, lá na questão 113, que são essa questão que nós vamos usar, né, nessa aula, só que em 2 artigos diferentes. Nesse artigo que eu vou trazer para vocês, que é o artigo 5º, Santo Tomás de Aquino diz que a função, tá, de guardar se ordena a iluminação da doutrina como último e principal efeito. Então, Cristo, ainda que homem, não perde a sua natureza divina. Então, nada poderia ser revelado pelos anjos a Cristo, porque a vontade do Pai é a vontade do Filho. Os teólogos, eles reconhecem 3 espécies de ciência na alma de Jesus, em sua vida mortal, que é o que a gente chama da ciência da visão beatífica, a ciência infusa e a ciência adquirida. Essas 2 primeiras, né, a ciência da visão beatífica e a ciência infusa, fazia com que Jesus ultrapassasse em profundidade e extensão do saber, né, ou seja, da parte intelectiva, qualquer criatura, sem nenhum tipo de exceção. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Hebreus que Deus fez o seu Cristo tanto mais superior que aos anjos. Então, nesse duplo aspecto, os anjos nada tinham a ensinar a Jesus. Já sobre a ciência adquirida, ou seja, na parte realmente humana de Jesus, né, que é o que a gente chama de ciência adquirida ou experimental, né, o catecismo tem uma parte sobre isso, sobre a vontade humana de Jesus, muito bonita. Né? Nós entendemos que progrediu em Cristo, né, a ciência adquirida, experimental, com a idade. Né? Jesus, ele não nasceu sabendo fazer as coisas experimentais de um ser humano. Então, ele aprendeu a comer, né? Ele precisou ser amamentado por Maria, né? Então, mas ainda assim, Cristo não tinha necessidade do socorro dos anjos para que instruísse ele em alguma coisa, né? Sobre os mais diversos objetos que se ofereciam, né, aos sentidos dele. Mas ainda que os anjos nada pudessem revelar, ensinar ou iluminar a Cristo, o serviço dos anjos era conveniente para Cristo. Então, do mesmo modo, né, que os cuidados com a alimentação, vestuário, que eram prestados ao menino Jesus por José e Maria, né, essa assistência dos anjos era conforme o exterior de fraqueza e debilidade, né, com que o verbo se fazendo carne queria se cobrir. Né? Por isso que a gente entende que Cristo foi semelhante a nós a tudo exceto no pecado. Né? E isso a gente vê também, né, no episódio da tentação no deserto, como a gente falou, Jesus teve fome, e aí os anjos vieram e o serviram. Então, Santo Tomás de Aquino, ele não admite de modo algum que Nosso Senhor tivesse tido, né, um anjo da guarda, no sentido estrito da palavra, porque o papel do anjo da guarda é propriamente o de dirigir, proteger ou ensinar, né, a doutrina. Né? Então, não podia ser que a humanidade de Jesus tivesse por objeto, ou que os anjos da guarda tivessem por objeto a humanidade de Cristo. Né? Isso seria totalmente ilógico. Mas acontece que Santo Tomás, ele não pega o evangelho e rasga. Então, ele não nega o serviço dos anjos a Nosso Senhor. Como a gente falou, né? Vocês viram que os anjos acordaram José. Vocês viram que os anjos serviram Jesus depois da tentação. Né? Então, São Tomás não diz que os anjos não existiam para servir Jesus. Santo Tomás apenas afirma que não haveria sentido que houvesse um anjo que revelasse ou iluminasse a inteligência de Jesus, sendo que Jesus tem uma inteligência por ser Deus infinitamente maior que a dos anjos e de qualquer outra criatura, ok? Então, os autores sagrados dos evangelhos, da Bíblia, né, eles não explicam o modo de funcionamento do serviço dos anjos, mas eles deixam bem claro em diversos atos significativos, né, como das passagens que a gente viu anteriormente, e que essas passagens parecem indicar que Nosso Senhor teve não só um anjo, mas uma multidão de seres celestiais ligados ao serviço e à assistência de sua santa humanidade. Né? E isso fica claro também aqui na questão 113, né, na resposta de São Tomás de Aquino, quando ele diz que Cristo, enquanto homem sendo regido imediatamente pelo Verbo de Deus, não precisava da guarda dos anjos. E demais, era pela alma compreensor, mas era em razão da passibilidade do corpo viandante.
E por isso não lhe era devido nenhum anjo custódio como superior. Agora tem o mas antes um anjo ministrante como inferior, por onde a Escritura diz, em Mateus 4,11, os anjos se aproximaram e o serviram, que foi o que aconteceu, né, efetivamente, no episódio da tentação de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Então, era o papel de ministros que os anjos tinham, não de guardiões. É isso que os anjos tinham que exercer junto ao Verbo encarnado. Eles não eram guardadores, mas eram servidores, certo? E algumas pessoas, elas costumam defender que Jesus tinha um anjo guardião por conta da passagem da angústia suprema de Cristo, né, no Horto das Oliveiras. Lá no capítulo 22, Lucas conta que um anjo apareceu a Jesus para o confortar. Mas Santo Tomás de Aquino diz que o conforto que foi recebido por Cristo do anjo não se deu numa maneira de instrução. O anjo não instruiu Jesus ou alguma coisa, mas para manifestar a veracidade da natureza humana de Jesus, que ele precisava sofrer e precisava ser consolado. Assim, o papel do anjo não foi, digamos assim, de propiciar à alma de Nosso Senhor alguma iluminação verdadeira, porque isso seria completamente ilógico e inadmissível. Né? Um anjo não poderia revelar alguma coisa de novo para dar coragem a Jesus para seguir a sua missão. Mas, seja por meio de uma palavra exterior, ou seja por uma ação interior sobre a imaginação e a memória de Cristo, o anjo pôs em obra motivos de reconforto que o Deus Salvador conhecia bem, mas que ele tinha afastado da sua humanidade, né? De uma maneira mais ou menos direta, né? Para que Jesus pudesse beber até o fim o cálice da amargura, né? O cálice que era necessário que Cristo bebesse, né? O grande Redentor da humanidade, né? Que no momento da sua paixão se aplicava a considerar toda a extensão e toda a profundidade dessa, como a gente pode chamar de paixão expiatória, né? Que expiou os nossos pecados. Enfim, essa foi a nossa aula sobre Jesus e os santos anjos, e se você ficou com alguma dúvida durante essa aula, por favor, deixe aqui nos comentários para que eu possa te responder o mais rápido possível, certo? Nós nos vemos na próxima aula, é sempre uma alegria ter você por aqui e até lá. Tchau!